Podem, o podcast sobre esclerose múltipla. Patrocínio Laboratório Novartis. Caros ouvintes, eu sou Eranício de Oliveira e este é o Podem, o podcast sobre esclerose múltipla. Aqui comigo, mais uma vez, a minha parceira Márcia Denardim. Olá, Eranício, é muito bom estar aqui, né? São assuntos importantes e rádio, a gente adora rádio, né? Podcast, o rádio da internet, né? Isso é maravilhoso. Bom, lembramos que a primeira temporada do Podem, podcast sobre esclerose múltipla, tem o patrocínio do Laboratório Novartis. E nesse episódio vamos abordar a terapia ocupacional, ou a TO, né, como é carinhosamente conhecida, no tratamento da esclerose múltipla. E seguimos acompanhados pela neurologista doutora Raquel Vassão, presente remotamente aqui com a gente graças à internet, né? E ao te cumprimentar, Raquel, já vou te perguntando como o neurologista insere a TO no tratamento dos seus pacientes com esclerose múltipla. Olá, pessoal. Bem, a terapia ocupacional tem um papel super interessante, importante e às vezes difícil de conseguir para as pessoas com esclerose múltipla, né? Esse profissional tem uma capacidade de habilitar a novas condições e também de reabilitar. E além de trazer, às vezes, instrumentos, tecnologias, e quando eu falo tecnologia não precisa ser coisa muito absurdamente caras, né? Mas maneiras de se conviver, às vezes, com aquilo que se adquiriu por conta de dificuldades com a doença, de incapacidades neurológicas, mas também para se adaptar a um momento, né? A gente consegue, quando consegue, né? Porque a gente tem uma dificuldade de acesso pelo SUS na maior parte desse paísão afora, e quando a gente consegue ter uma terapia ocupacional junto, a gente traz no momento em que a gente sabe que o nosso paciente tem alguma dificuldade cognitiva ou de atividades principalmente instrumentais que a gente fala, que são as atividades ali do dia a dia, as capacidades para realizar as atividades, né? Só que é um profissional que, infelizmente, tem baixa disponibilidade Brasil afora, né? Então, nem sempre é possível colocar o TO no meio da conversa. Mas, às vezes, quando é possível, a gente indica realmente para tentar facilitar e fazer com que essa terapia traga muitos benefícios aí, né, do dia a dia da pessoa que convive com dificuldades secundárias à esclerose múltipla. Que legal! E vale lembrar também que a terapia ocupacional está entre as atividades de adaptação motora dos pacientes e requer um conhecimento específico das suas peculiaridades, dos sintomas e das características particulares de cada indivíduo. Por isso que nós temos aqui no estúdio uma profissional com uma história bem bacana para nos contar. É a Larissa Dornelles Uavniczak. É isso? Acertei? Ela é TO, formada pela Universidade Federal de Santa Maria e também é paciente de esclerose múltipla. A área de atuação que, segundo ela própria, gosta mais é a neurologia, onde ela teve mais experiências e também foi a área pela qual ela mais se encantou. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, a informação mais importante a respeito da Larissa é que ela é mãe do Otto, de 1 ano e 8 meses. Para mim, essa é a informação mais importante, né, Larissa? Exatamente. Olá, Eranício, olá, Márcia, olá, doutora Raquel, sou sua fã, acompanho seu trabalho nas redes sociais, estou sempre lhe seguindo. Obrigada, Larissa. Mas, exatamente, a minha principal, assim, função é ser a mãe do Otto, né? Esse menino fofo, maravilhoso, querido. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, né, Márcia? Não, com certeza. A melhor coisa que eu, né, a melhor profissão que eu tenho também é mãe de 4, né? Ai, coisa boa. Bom, conta pra gente, Larissa, dessa relação entre paciente e profissional e em que momento tu já precisou colocar em prática os teus próprios conhecimentos de terapia ocupacional no teu cotidiano. Pois então, quando eu já estava cursando a faculdade, quando começou a surgir os primeiros sintomas.
E isso me ajudou, porque na faculdade a gente aprende muito sobre prevenção, sobre cuidados, adaptações, que cada paciente é um ser único, tem que ser analisado. E eu procurei essa visão para o meu caso. Eu fui vendo surgindo as dificuldades, sintomas. E, claro, primeiro a gente meio se assusta, assim, né? Isso está acontecendo comigo, mas depois tu acaba pensando estratégias para que isso tu tenha uma vida normal, né? Mas, claro, tem certas coisas que eu acabo adaptando na minha vida. E a TO ajudou muito nisso, porque é a área da TO com a esclerose múltipla é a prevenção, digamos, a pessoa sente muita fadiga, né? Então, de tentar que aquela pessoa tenha uma vida não tão corrida, que consiga fazer as coisas, mas no seu tempo. Se precisar também, tipo, adaptações, o uso de algum dispositivo, bengala, cadeira de rodas. Então, a terapia ocupacional tem muito a contribuir para... Vamos chegar lá. Mas eu queria saber antes, assim, Lari, o que te encantou na área da neurologia? Quando diz, isso me encantou, assim. Explica um pouquinho pra gente esse encantamento. Eu digo assim, me encantou, mas eu digo também que a neurologia que foi lá e me entrou na minha vida, assim, tipo, sem convite, sem nada, entrou, né? Uhum. Porque a minha mãe acabou tendo uma... Invadiu, né? Minha mãe tendo um acidente vascular cerebral, daí então eu acabei me aprofundando, né, nesse assunto. E eu fui vendo o quão maravilhoso é o nosso cérebro, que o nosso cérebro é fantástico, a questão da reabilitação. A minha mãe ficou acamada, depois foi para cadeira de roda, foi indo até que agora, hoje em dia, ela está na muleta. E o que eu me encantei foi ver essa evolução, de ver aqueles exercícios tendo resultado da minha mãe, que estava lá acamada, agora já estava caminhando. E eu acabei tendo pacientes também na graduação, né, com problemas neurológicos, e pude me aprofundar mais nesse assunto. E depois, mais adiante, eu acabei sendo diagnosticada com esclerose. Drops do Póden. A fadiga da esclerose múltipla também pode piorar à medida que o dia avança. Tende a ser agravada pelo calor e pela umidade. Vem facilmente e de repente. Geralmente é mais grave que a fadiga normal. É mais provável que interfira nas responsabilidades diárias. A fadiga da EM não parece estar diretamente relacionada com a depressão ou com o grau de comprometimento físico do paciente. E Raquel, é meio assim mesmo, a neurologia ela faz isso um pouco com as pessoas, não sei como é que foi contigo, assim, essa coisa de invadir mesmo, essa paixão pela neurologia é assim meio um pé na porta mesmo? Eu sou filha de um psiquiatra que gosta e que se interessa muito por neurofisiologia e como que as coisas acontecem, e lá em casa sempre teve livros de neurologia, de neurofisiologia, de psiquiatria, e aquilo estava ali junto comigo, né? E durante a faculdade eu me encantei pela neurologia por conta do exame físico da neurologia. Eu fiquei encantada que como que a gente conseguia examinar um paciente, perceber a dificuldade, saber onde é que está no cérebro e só pedir um exame para complementar mesmo, né? Então, assim, a neurociência é incrível. Quanto mais eu estudo, mais eu quero estudar, né? Eu ouvi a Larissa falando e eu fiquei assim, sorrindo aqui do lado de cá, pensando realmente que para mim funciona mais ou menos da mesma maneira. A coisa foi acontecendo para mim e quando eu me vi eu falei, não tem outra especialidade que eu vou fazer, tem que ser neurologia, né? E é realmente muito interessante, é incrível a capacidade tanto de criação que a gente tem, né, quanto que a gente chama de neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se reconstruir e se reorganizar para estar apto a fazer de novo, às vezes as mesmas coisas ou outras coisas diferentes, né? Então eu sou uma apaixonada também da neurologia e encantada como que a gente pode trabalhar para que isso realmente seja realidade na vida das pessoas.
E um médico neurologista, ele é quase que um pediatra, né? Ele tem que estar disponível, principalmente para quem trata doença rara ou doença neurodegenerativa, como a esclerose múltipla, porque os esclerosados estão ali, né? A qualquer momento tendo um problema e precisando, e normalmente se tem o contato do médico e essa relação ali do médico-paciente ocorre quase que como a relação de mãe e pediatra, né? Vocês têm que estar à disposição. Isso pesa um pouco para vocês, o médico, porque a gente tem dificuldades às vezes com alguns médicos neurologistas e outros a gente tem uma tranquilidade, uma facilidade de se relacionar muito maior, né? E que eu sei que é o teu caso, é o caso do Dr. Ricardo, é o caso de outros tantos, assim. Como é que funciona isso, Raquel? Eu acho que passa por várias coisas. Uma é a gente ter empatia com o que o outro está sentindo ou vivendo, né? Então, assim, eu sou defensora da gente disseminar o conceito de empatia, não porque está na moda, mas eu sempre acreditei muito nisso, de a gente realmente ver o mundo com os olhos do outro, né? Às vezes é difícil pra gente, às vezes eu tô num momento que eu não posso falar, ou que eu também tenho, ou tô às vezes até com outro paciente, né? Mas eu tento, pelo menos, na maior parte das vezes, atender os meus pacientes da melhor maneira possível, né? E também, assim, a gente não dá para ser consulta rápida de 5 minutos, a gente tem que escutar, a gente tem que ouvir, até para diferenciar, tem várias questões que podem estar aí modificando o que a pessoa está sentindo, então não dá para ser uma medicina feita de maneira rápida e, ao mesmo tempo, a gente tem que ter essa escuta muito bem preparada para entender os contextos, né? É difícil também para a gente, às vezes, mas a gente tem que entender também o outro lado, né? Muitas vezes a gente acaba utilizando, né, o médico neurologista quase como um psicólogo também, né? E acaba esperando a hora de chegar na consulta para despejar para o médico ali tudo que aconteceu com a gente durante aquele período, né? E é muito bom ter do outro lado uma pessoa assim que entenda um pouco sobre empatia. Bom, uma pergunta para Larissa, né? Conta para a gente, Larissa, um pouquinho dessa relação entre o paciente e o profissional, e também uma situação que pode comprometer a execução de muitas atividades diárias, no caso da fadiga, que vai prejudicar a qualidade de vida desses pacientes. Como que o desempenho ocupacional, com a ajuda da terapia ocupacional, pode facilitar esse dia a dia de quem tem esclerose múltipla? Assim, falando, a fadiga é um dos sintomas assim que mais comum de se ouvir também, né? E ele é bem limitante porque a gente fica muito cansada, esgotada, tanto físico e às vezes até mentalmente, né? Voltando à terapia ocupacional com a fadiga, que é um dos principais sintomas, eu vejo assim muito que os profissionais eles focam quando a pessoa já está bem fadigada, o que pode fazer para amenizar aquele cansaço, tipo para que tu não canse durante o teu dia a dia, fazer o teu dia a dia o mais tranquilo possível. Se está muito calor, evitar então sair no sol quente, sair então mais de manhã. O terapeuta ocupacional auxilia nessas dicas, nessas Como realizar algumas tarefas que normalmente nos deixam muito cansados, tarefas que para as outras pessoas são simples, mas acaba que para a gente causa muito cansaço, então a gente tem que ter um cuidado a mais. E como paciente, eu noto assim, que isso acaba faltando um pouco, é a questão da prevenção da fadiga. E isso eu faço comigo e com meus pacientes também, de prevenir para que tu não fique tão cansado. É uma coisa que eu faço lá em casa, quando eu estou muito assim, cansada, eu sei que nem tu comentou, vai tomar um banho. Para as outras pessoas é uma atividade tranquila, relaxante. Às vezes, para nós, é uma atividade cansativa, exaustiva. Ainda mais se tem cabelo comprido, depois secar, mas enfim. Quando eu estou muito fadigada, eu já separo um banquinho, levo para o meu banheiro, já demora um pouquinho mais, mas
eu sentada, eu respeito o meu limite. A água do banho já não pode ser tão quente. Exato, tem que ser uma temperatura mais amena, assim, porque a água quente a gente fica muito cansado, dá uma saindo pior. Mas eu tento ver essas questões assim de outra coisa, arrumar a casa, que eu também fui adaptando no meu dia a dia. Se eu vejo que eu vou limpar 3 peças, eu fiquei muito cansada no outro dia. No outro dia, então, eu já limpo 2 peças e um pouquinho. Vou adaptando e vendo o nosso limite. E é isso que o terapeuta, junto com o paciente, vai acabar auxiliando. O terapeuta ocupacional escuta muito a questão, o que o paciente precisa. Porque a gente chega lá, tem o diagnóstico da Márcia, que, digamos, usa bengala, tem todas, já tem tudo. A gente já vai pensando que a Márcia precisa disso na cozinha. Mas, na verdade, a Márcia que vai nos falar o que ela realmente está precisando. Por exemplo, no teu caso, a gente falou aqui, né, da questão da maternidade, né, do que tu tem um bebê em casa e tal. Conta pra gente um pouquinho, assim, dá um exemplo de como que tu foi adaptando, principalmente na lida, assim, com o Otto, né? E como é que tem sido, assim. Por exemplo, hoje é um dia super quente, está fazendo um período super quente aqui no Rio Grande do Sul, né, e tal. Como é que tu tem feito isso? Olha, a maternidade e a esclerose múltipla é um assunto, assim, muito grande, mas eu vou tentar dar uma resumida nas questões voltadas para adaptações. Valeria, né? Só um podcast, né, sobre isso. Mas pensando nas adaptações que eu tive que fazer em casa, como eu tenho um sintoma de, às vezes, o meu braço direito ficar muito fadigado, pesado, às vezes eu perco a força, quando o Otto era muito pequenininho, eu evitava ficar muito tempo com ele no colo, para que evitasse de eu perder a força e dar um acidente, enfim. Então, na questão da amamentação, eu sentava numa poltrona, colocava aquela almofada na amamentação, posicionava ele bem, e era assim que acontecia. E eu fazia essa mesma adaptação para ele dormir, porque geralmente as mães embalam o neném no colo, até pegar no sono é mais rápido. Eu tive que adaptar em fazer isso sentado no sofá com a almofada. Funcionou da mesma maneira. Sim. Mas a gente vai se adaptando. O banho, antigamente, quando o Otto era menorzinho, precisava mais do colo, eu contava muito com a ajuda do meu marido. Hoje, como o Otto já tem controle postural, ele já fica na banheira dele, tranquilo, é muito mais tranquilo. Para as brincadeiras, às vezes a gente acorda, ele está lá a 1000, com toda a energia, e eu acordo muito fadigada, fico lá com ele, mas tento adaptar as brincadeiras que não exigem tanta energia de mim, mas a gente brinca igual. Sim, enquanto ele sai correndo pela casa, tu fica lá. Eu fico, a mamãe está aqui, já invento uma... Sim. A propósito, eu queria perguntar para ti também, Larissa, assim, sobre as técnicas, né, de transferência. A gente falou no podcast anterior, comentamos aqui com a Raquel, quando a gente falou da fisioterapia, a respeito de alguns preconceitos, de alguns tabus em torno das incapacidades, né? Enfim, eu queria falar especificamente das técnicas de transferência, que é uma das principais áreas que eu vejo em que a TO é bastante significativa, assim, faz muita diferença. Significa o quê? Que a situação em que a pessoa tem restrição motora e precisa se deslocar de um local para o outro, né, ela vai precisar fazer um uso de alguns artefatos, tipo bengala, muleta, andador, ou até a cadeira de rodas, ou a cadeira de banho ainda. Ou seja, para sair da cama, para ir para a cadeira, do sofá para a cadeira, ou da cadeira de rodas para o vaso sanitário, ou ainda o uso da cadeira de banho, entre outros, né? E às vezes me parece que o que mais assusta as pessoas não é o objeto em si, mas a ideia que a gente tem dele, né? Então, assim, creio que esse conceito esteja intimamente ligado ao fato de que desconhecemos totalmente como manejar esses objetos, esses aparelhos, né? Então, mas muito por conta desse tabu que a gente tem em relação, como assim eu vou precisar usar uma bengala? Vou precisar andar de andador? Ai, fulano já está em cadeira de rodas. Eu queria que vocês duas, né, tu, Lari, e depois a Raquel, falassem um pouco disso, como que vocês nas áreas de vocês lidam com isso? Olha, eu já tive pacientes de todas as maneiras. Alguns aceitaram tranquilamente, até realmente sentiam a necessidade, e já outros não queriam saber
justamente por esse tabu que existe. Porque quando a gente fala cadeira de roda, bengala, a gente já foca para uma coisa tipo, a pessoa realmente está mal. Mas a questão é que, às vezes, aquela bengala vai ser muito útil no teu caminhar, vai facilitar muito a tua vida, e por causa desse tabu que existe, as pessoas acabam não usando. E daí cabe o TO, então, a terapia ocupacional, nesse caso, das transferências, e de ensinar tanto o paciente, porque tem vezes que o paciente está bem, só que, claro, sente uma dificuldade, então ensinar ele a melhor maneira de transferência da cama para a cadeira, ou de como levantar da cadeira e ficar na bengala tranquilo, até a marcha com a bengala, como que é, porque a gente às vezes pega a bengala e não sabe nem como usar, né? Então, o papel da terapia ocupacional nessa parte seria isso, de ensinar, ensinar as técnicas de transferências, tanto para o paciente, mas também para os cuidadores, porque tem casos que vai ter que ser o cuidador que vai retirar a pessoa. Então, até técnicas para questão postural, para não causar uma lesão em quem está cuidando. Sim. Esse cuidador tanto pode ser um profissional como pode ser um familiar também. Isso, Drops do Podem. Há um tipo de fadiga exclusivo para pessoas com esclerose múltipla. Os pesquisadores estão começando a delinear as características dessa chamada fadiga da EM. A fadiga da EM pode ocorrer de manhã cedo, mesmo depois de uma boa noite de sono. E para ti, Raquel, como que isso se apresenta? Você é que se apresenta no teu consultório? Vejo, quanto ao uso de instrumentos, tipo bengala, andador, cadeira de roda, eu vejo duas situações. Eu tenho pacientes que acham bom usar bengala, porque aí mostra o que as pessoas não veem, né? A própria dificuldade, né? Porque a bengala os permite que as pessoas em volta enxerguem o problema, né? A questão do sintoma e da deficiência invisível, né? É a velha história dos sintomas invisíveis, né? Porque as pessoas não estão vendo exatamente o que está acontecendo, mas se tem um instrumento ali, opa, não, isso aqui tem uma dificuldade junto, né? E claro que é um momento complicado, às vezes, você falar, não, você vai precisar de uma cadeira de roda para longas distâncias, porque tem gente que vai se sentir pior do que realmente está, mas normalmente o que a gente está tentando implementar ali é para facilitar a vida da pessoa, né? Assim, não é para dificultar, é para que a pessoa consiga conviver e consiga se locomover, principalmente, né? Agora, claro que isso tem preconceito associado, tem gente que não quer de jeito nenhum colocar um andador, não quer de jeito nenhum nenhuma bengala, mas a gente tem que trabalhar isso, e às vezes até abrindo ainda aí com o profissional da psicologia para poder trazer essa realidade, porque pode não ser uma realidade talvez fixa, ou pode ser, né? Então realmente existe essa necessidade da gente trabalhar isso junto e, enfim, ter esse momento de conversa mesmo, de entendimento do que são as necessidades, né? E como a Maite da Lari falou, as necessidades são individualizadas, né? Então, não dá para julgar nem para obrigatoriamente implementar a mesma coisa para todos, né? Com certeza. Agora eu vou querer ouvir aqui a parceira Márcia, porque a Márcia, por exemplo, vivenciou isso, né? Sentiu isso. Como é que foi para ti, Márcia? Olha, lá pelos anos de 2007, né, eu tive uma internação bem longa e acabei na cadeira de rodas. Fiquei ali um tempo, né, na cadeira de rodas e no primeiro momento é difícil, é muito difícil tu entender que tu precisa de um apoio, de um artefato, né, de alguma coisa que te ajude a fazer aquilo que tu fazia e não pode fazer mais. E que aquilo é temporário. Porque na cabeça da gente o temporário não existe, pelo menos naquele primeiro momento. Hoje, depois de 16 anos de diagnóstico, de tantas dificuldades que foram, graças a Deus, superadas, né, eu já consigo entender isso, que é temporário e que eu consigo, depois de um determinado momento, retornar
a fazer as atividades que eu fazia antes, sem a necessidade ou da cadeira daquela época, ou da bengala. Muleta, eu não lembro direito como é que foi essa transferência, né, da cadeira para aquelas muletas de madeira, que eu usei aquilo, não Axial. sei. Embaixo do braço, né? Depois passei para uma canadense, até chegar na bengala. Eu não lembro direito como é que foi essa passagem da cadeira para aquela bengala e por que muleta, né? Por que ela foi utilizada. Mas, inclusive, nessa utilização daquele tipo de bengala, é muito difícil a gente se adaptar, sabe? A gente entender que aquilo ali é um auxílio e que é temporário. E faz parte. Sim, faz Tanto parte. Que, por exemplo, hoje em dia, se tu precisa, tu recorre à bengala. A minha bengala, em determinados momentos, está ali na lateral do meu banco do carro, né? Porque eu tenho cansado bastante, tenho as dificuldades depois de em um ano 2 surtos, e essa dificuldade de retornar à normalidade, a minha normalidade, né, tem sido bem mais difícil, bem mais demorada, bem mais cansativa. E eu tenho usado mais, né, em alguns momentos, a bengala. E até uma coisa, para a gente fazer um parênteses aqui, os vizinhos não enxergam isso, né, os teus amigos, as pessoas não... que é o que a Raquel estava comentando. Que a Raquel falou, isso. exatamente. E aí, um momento, eles te vêm de bengala, e o tratamento para ti é bem diferente. Parece que as portas se abrem, parece que todo mundo entende o que tu está passando. E aí, em um determinado momento, não te vem mais de bengala e fica aquela cara de interrogação, sabe? E a gente não entende, até entende, né, que eles não entendem, mas não entende o porquê que não te perguntam, né? Só te olham com aquela... Aí a gente vai acabar caindo também naquilo que a Raquel comentou ali, de repente fazer um tratamento, porque na verdade isso é uma formação cultural, né? A nossa sociedade se constitui muito disso, e por isso a gente está aqui fazendo esse podcast, por exemplo, para justamente... Para que isso possa ser visto, né, e entendido, né? Acho que é importante também que as pessoas conheçam um profissional de terapia ocupacional, né, Larissa? Porque eu entendo também que muita gente não entende que existe esse profissional e que ele pode ser um meio aí de até mudar a vida delas, porque realmente... E o que eu acho incrível na terapia ocupacional é que, além de estudo e técnica, também exige muito do próprio profissional e de criatividade, né? E muitas vezes coisas muito simples podem mudar a vida das pessoas que estão ali com alguma dificuldade, com alguma incapacidade instalada, às vezes, né? E que pode modificar completamente, às vezes, o uso de instrumentos, né? Na esclerose múltipla a gente tem, às vezes, pessoas que têm um tremor importante, que às vezes dificulta muito atividades finas, como pegar um garfo, né? Ou cozinhar. Então, realmente, eu acho super interessante, compartilho do amor pela neurologia da Larissa, e acho importante que as pessoas conheçam esse profissional e entendam que assim, o potencial grau de mudança que ele pode exercer na vida dela. E o tanto de autonomia, né, que eles nos trazem. Sim. Adicionar a conversa, claro, que a doutora trouxe muito, e é muito importante, a Mara, até que eu gosto muito e até estava deixando passar, que é a questão das tecnologias assistivas, que é essas adaptações que a gente faz. E ontem até eu estava olhando uma reportagem de uma terapeuta ocupacional que morava aqui em Santa Maria, agora ela foi lá para Santa Catarina, a Silvana Troia, e ela participou num projeto aqui com o pessoal lá da UFSM, do desenho industrial, e foram nas comunidades, e lá tinha uma paciente de esclerose múltipla, e daí eles foram com as ideias assim, cheias para adaptar a casa dela, adaptar banheiro. Quando chegaram lá, a queixa principal dela é que ela queria tomar o chimarrão dela sozinha. Não precisava arrumar mais outras coisas, mas o que ela queria era tomar o chimarrão dela sozinha, porque o chimarrão é até a questão cultural, social, ela pode receber as visitas, daí ela não tinha o movimento, ela estava com muita fraqueza nos braços, ela não conseguia segurar mais a cuia. Sim. Então, o que as meninas da terapia ocupacional fizeram foi fazer um suporte, como se fosse de um microfone, assim, grande, onde ia aquela cuia
E ela poderia tomar o chimarrão dela sem precisar de ajuda. E era isso que ela mais desejava. E isso uma coisa sensacional, né? Isso é maravilhoso. Simples. Uma coisa assim que imaginaram, saiu do papel, foi e era o que ela realmente precisava. Satisfação de um desejo, né? Isso. Na verdade, é isso. A Raquel também falou da motricidade fina, eu olhei para minha caneta aqui, que ela tá com engrossador. Um engrossador, né? Enfim, e são essas coisas que vão, na verdade, facilitando o teu dia a dia. Exato. Mas olha o quanto significa essa questão dela conseguir tomar o chimarrão. Ela se coloca novamente na sociedade. Exato. Né? Que é o papel na também. Convivência, né? Até a hora de botar a pessoa de volta naquela sociedade, porque quando acontece isso, às vezes acontece uma ruptura, a pessoa fica com vergonha, né? Até isso, ela não conseguia tomar o chimarrão sozinha, tinha alguém que segurar, ela ficava constrangida. Agora ela pode chamar as amigas dela para tomar o chimarrão, ela vai poder estar ali com o chimarrão dela. Então trouxe, além dela tomar o chimarrão sozinha, a autonomia dela, trouxe a questão social, os amigos de volta, não ter o constrangimento. Então, muito bacana. Isso é o que todo mundo quer, né? Exato. Todos nós precisamos dessa aceitação. Então. Bom, a conversa está muito boa, né? E o chimarrão também. Mas, caros ouvintes, estamos chegando ao final dessa conversa incrível, mas vamos todos ficar tranquilos, né? Porque no próximo podcast nós vamos ter também como convidada a neurologista Raquel Vassão, que vai seguir conosco. E o nosso próximo episódio vai falar sobre fonoaudiologia. Obrigada, Raquel, pela tua participação. Obrigada, Márcia. A Larissa também, a gente agradece a tua participação. Muito obrigada pela oportunidade. Então tá, este foi mais um episódio do Podem, né? Um podcast sobre esclerose múltipla que tratou sobre a importância, né, da terapia ocupacional na esclerose múltipla. Lembramos que toda esta temporada do Podem tem o patrocínio do laboratório Novartis. Acabamos de ouvir Podem, o podcast sobre esclerose múltipla, patrocínio Laboratório Novartis.